Como que é o luto nas famílias atípicas? Precisamos falar sobre os diversos tipos de luto dentro da família atípica. Eu sou Diva Batista, sou mãe atípica, empreendedora e líder social no Instituto Resiliência Azul. Convido você, profissional na parte clínica, educacional ou que tem interesse em saber como são os bastidores reais dessas famílias, como agir e qual o seu papel nessa nova realidade dentro da sociedade, que tem interesse em aprender a lidar com essas famílias atípicas. Vem comigo, aqui compartilho minhas vivências e experiências, tanto na vida pessoal quanto no meu papel dentro do Resiliência Azul, que é uma entidade sem fins lucrativos, na qual sou idealizadora, fundadora e diretora-presidente desde 2019. O Resiliência Azul, ele foca nas famílias e principalmente mães atípicas. Famílias que possuem ao menos um membro com deficiência, principalmente as ocultas, como o autismo. Foco em buscar melhorias em prol dessas famílias. Temos uma rede ali com cerca de 800 famílias atípicas, contando com todos os grupos, sendo então 200 famílias associadas, que são assistidas e participam diretamente. Agora que você já sabe o que faz o Resiliência Azul, bora falar sobre o luto das famílias atípicas? Um assunto muito sério para todas as famílias de forma geral. Eu sei, para as famílias atípicas tem um peso ainda maior, você sabia? Existem pelo menos 3 tipos de lutos dentro dessa comunidade atípica, que são eles: o luto do diagnóstico, o luto da perda do filho PCD e o luto da perda do cuidador, que normalmente é a mãe. O luto do diagnóstico, por exemplo, é o luto mais conhecido ou não, mas pelo menos mais falado. Você que é família atípica provavelmente passou por isso, ou talvez nem se deu conta, pelo menos já ouviu falar. Você que é profissional, que atende essas pessoas também, e se você é poder público ou sociedade de forma geral, provavelmente não ouviu falar, ou ouviu falar pouco. Por isso estou aqui para falar um pouco mais sobre esse luto tão complicado. O que muita gente não entende sobre esse luto é o porquê é chamado de luto, sendo que ninguém morreu. Bom, como mãe atípica e líder social, baseada em pesquisas dentro dos grupos de apoio da comunidade, eu digo o seguinte: o luto do diagnóstico ele é mais comum do que as pessoas podem imaginar. Quando a gente tem um filho, a gente já visualiza, já projeta um dia ele poder bater asas e voar. Ele tem essa condição de seguir sozinho. Quando você recebe o diagnóstico, essa expectativa, esperança, ela simplesmente acaba, pois a gente não sabe o que fazer com isso. Ao receber o diagnóstico, a gente imagina que é o fim de tudo, que você projetou, como eu disse, para aquele filho, principalmente, né, o filho com deficiência mental oculta, ele tenha no mínimo ali uma autonomia, né? Então o relógio da maternidade e da paternidade ele acaba zerando. Na verdade é exatamente isso que acontece. O filho que você projetou, ele morre. Aquela mãe também morre, porque morre junto a esperança e no lugar vem a tristeza, inseguranças, incertezas, tudo que faz a gente desacreditar. Sei, é pesado, mas é exatamente isso o nosso sentimento. O diagnóstico ele é algo simples de lidar. O diagnóstico ele não é uma coisa que, né, possa acabar com a nossa esperança, mas é dessa forma que a gente sente ao receber. Chamamos de luto por isso. A gente só quer esquecer que perdeu aquele filho antes do diagnóstico e só quer proteger de tudo e de todos. Os filhos que nascem, como fazer? Não existe manual. De alguma forma, a gente vai vencendo tudo isso. Então, a gente precisa entender que o luto, ele é passageiro, mas depende de você querer sair desse estágio. O problema a gente já tem. A gente precisa sempre pensar e buscar uma solução. Qual que é a saída? Qual que é a solução que você está buscando para o seu luto do diagnóstico? É importante pensar sobre isso. Eu, por exemplo, coloquei na cabeça que eu iria produzir um documentário para falar desses bastidores e ajudar outras mães, outras famílias atípicas a entenderem que a vida após o diagnóstico deve ser levado de uma forma que é apenas um estado, né? Um estado de uma situação. Você precisa pensar o que você vai fazer com aquilo. O diagnóstico, ele não é o fim do mundo. O diagnóstico pode indicar aí um novo ciclo, um novo recomeço, e o que você aprender com esse diagnóstico, você vai poder compartilhar e dividir com outras famílias. É super importante que você aprenda a lidar de uma forma positiva, para que você possa se ajudar e ajudar o seu filho. Se a gente está bem, nosso filho fica bem. Se nossos filhos estão bem, nós também ficaremos bem. O luto do diagnóstico é um momento muito único, muito particular, mas que a gente precisa pensar que existe uma pessoa que recebeu o diagnóstico que precisa de nós, que precisa aprender a andar e a ter autonomia. Pensando dessa forma, a gente consegue visualizar possibilidades. Eu enfrentei o diagnóstico dessa forma.
com um mundo com possibilidades, e eu queria dividir o que deu certo comigo com a comunidade como um todo. Então, é muito importante que você também coloque isso na sua mente, que não é uma sentença de morte, é preciso reagir. Nos próximos vídeos falarei então do luto da mãe, da perca do cuidador, que pode ser a mãe ou o pai, da pessoa que cuida dessa pessoa. Como que o poder público pode agir, como poderia agir para que a gente amenizasse tudo isso, né? Perder é sempre muito difícil, né? Perder alguém é sempre muito difícil. Mas como lidar com tudo isso? Estratégicas para que a gente possa buscar políticas públicas. E também, no último e terceiro vídeo, falaremos aí a dor de perder um filho que tem deficiência. Como que essa mãe, né, ou esse pai reage a tudo isso. Então não percam os próximos vídeos. Tchau! Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my